Já devo ter comido também achando que era outra coisa. Que era galinha. Exatamente. Não, mas que mais? Tem outros livros? Não, esses aqui são os livros que eu trouxe, assim. Tá. A minha base teológica, né, em relação a São Tomás de Aquino. Esse livro aqui é a Suma Teológica Conhecida de Tomás de Aquino. Aqui é um tratado só sobre os anjos. São Tomás, ele foi considerado, ele é chamado doutor angélico. Por que doutor angélico? Porque ele estudou sobre os anjos e fez uma experiência profunda a respeito deles. Agora, como que foi essa criação dos anjos? Deus chama a existência desses anjos, seres espirituais de luz, de uma luz inacessível, né? E aqui, desde o início, né, do cristianismo, mas eu estou falando assim, na época mesmo até da própria criação, da interpretação, vamos colocar aqui Orígenes, vamos colocar aqui também os padres apostólicos, como Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo Paulo, por exemplo. Tem cartas e cartas dele falando sobre os santos anjos, onde ele explica para nós que os anjos, eles são seres dotados de liberdade. Por que Deus te dá liberdade? Por que Deus te deu a graça do intelecto, da vontade, de querer ou não querer, de escolher ou não? Porque o amor deseja a liberdade do outro. E se existe algo em Deus, do Deus cristão, que pode chamar nossa atenção a capacidade e o desejo o tempo inteiro de Deus de que você seja o Vilela, que você se encontre no seu caminho, no seu propósito. E ao se encontrar, você encontra com Ele. E por que se encontra com Ele aonde? Se encontra com Ele no percurso do caminho? Também. Mas se encontra com Ele através desse podcast? Também. Mas, sobretudo, é destinado a ser inabitação, ser templo de Deus, casa de Deus, extensão do céu. Certa vez perguntaram para São Máximo Confessor, por que Deus habita o coração do homem, como vai dizer, por exemplo, as Escrituras? O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo de Deus foi enviado aos nossos corações, e esse envio do Espírito Santo nos nossos corações é a prova que nós somos filhos. Ora, lembra que eu falava para você dessa ideia de Deus que mora em Deus, do Pai que mora no Filho, o Filho no Pai e o Espírito? Porque a vida interior é a vida verdadeira. É a vida que não é essa vida exterior que nós vivemos. A exterior é só a manifestação. A vida verdadeira do Vilela não é isso aqui. É o que está dentro de você. Então o que Deus faz? Deus cria o ser humano, cria os anjos para fazer dele sua morada e viver, assim como ele vive em si mesmo, viver em você. A prova maior do amor de Deus na sua vida é que, mesmo você não precisando de falar nada das suas inquietudes, de você não... quando as dores chegam, quando as tempestades chegam, as preocupações chegam, você tá sem força, cara, você não consegue nem orar mais. Você chega naquele período que você cria até aversão a tudo isso, mas o gemido do teu coração é escutado dentro do coração de Deus. Por quê? Porque Deus vive em você. Porque Deus está dentro de você. E aí Agostinho diz, e Senhor, Tu és mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Uma intimidade maior do que eu, porque Ele me conhece por dentro. Como o Salmo 138 que diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe de mim quando me levanta, a palavra nem saiu à boca e Tu já sabe tudo de mim. Se eu quisesse esconder do Senhor entrando no buraco, no abismo, eu te encontraria lá. Por que eu encontraria Deus lá? Não porque Deus está no abismo, Deus está em mim. Se eu cair no abismo, Ele está comigo. Então, essa verdade, Deus, Ele quer comunicar. Então, é interessante a abordagem que Tomás fala a respeito dos anjos nesse sentido. Nós achamos que quando Deus cria os anjos, é tipo um estralo de dedo, né? Criou os exércitos celestiais, todo mundo pronto, robozinho, vamos começar aqui, obedecer, e já começa a glória, 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 glória. Aleluia, adorando. Não é assim. Primeiro existe a criação da graça, chamada graça natural. O que é a graça natural? A criação em si. Deus agindo, né, pelo seu espírito, pela sua graça, na natureza da criação em si mesmo, do cosmos. Então ele chama os anjos da existência, mas aqui começa todo o mistério angelical. Deus coloca esses anjos diante da sua presença? Não, completamente. Mas pouco a pouco vai fazendo com que eles vão conhecendo a sua vontade. E nessa liberdade, para que eles possam compreender-se sobre quem Deus é, Deus, então, dá para eles essa liberdade. Notar essa água, vamos imaginar essa ideia de água de graça. Passou por todos eles. A água é o poder de Deus. O poder de Deus, a graça, o seu amor, a sua bondade. Ela vem descendo. É a visão do profeta Ezequiel. Transpassa todos esses anjos. Exato, vamos colocar aqui. Tá.
Mas ela não vai ficando represada neles. Não. Ela tem como objetivo encontrar alguém que está embaixo. Que somos nós. Quem que é o 10º coro? O 10º coro da hierarquia celeste é você, o ser humano. Mas não somos anjos. Não, mas você é chamado a participar dessa vida angélica, que é a vida divina, Entendi. que é a vida do céu. Mas qual que era o anjo que estava com a espada flamejante no No Jardim do Éden, Jardim do Éden? querubins, tipo de- eram querubins, que foram guardando o Éden, né, com a espada flamejante. Agora, Que figura, qual figura que é que figura é essa? Então, o querubim, ele é uma visão, ele é uma visão também teológica que os israelitas tiraram quando Israel estava na Babilônia. Os querubins, eles já existia essa ideia de seres alados, Sei. né, com asas, mas meio antropomórficos, que tem rosto de águia, corpo de homem, né, essa ideia que demonstra a força. Os querubins, eles são os responsáveis da adoração, do culto, do louvor a Deus, da realidade da comunhão. Vamos usar um exemplo sobre os 3 primeiros coros. A palavra diz para nós que os serafins estão diante da presença de Deus, ou acima do trono de Deus. É a visão de Isaías. Seriam os mais próximos. Os mais próximos. Isaías aqui, ele usa, e eu vou pegar São Boaventura como referência, ele usa ele diz para nós, lá em Isaías capítulo 6, que ele viu o céu aberto, o trono de Deus, o templo foi aberto, a glória de Deus enchia toda a terra. Ele viu um homem vestido de vestes brancas, né, e um ancião de muitos dias, ele diz assim, é o próprio Deus, e acima dele tinha serafins. Esses serafins voam entre eles e cantam, santo, 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 o tempo inteiro. Eles possuem 6 asas, 6 asas. 2 asas para voar, 2 asas para cobrir o seu corpo e os seus pés. Eu vou te explicar essa simbologia. E outras asas cobrem o rosto. Isso aqui é lindo, gente. Se o Paquito puser até filmar aqui o jeito que eu vou fazer para o pessoal entender. O serafim está vamos colocar assim, sobre o trono de Deus. É aquele que queima na presença da glória de Deus, tá? E ele não pode contemplar a glória de Deus, porque tinha essa ideia, antigamente, quem visse a Deus morria, né? Exato. Não pode se ver a Deus. Era fulminado. Então, ele cobre o rosto. Olha isso aqui. Então, se ele está no topo, vamos colocar essa ideia de poder, né? De poder é a hierarquia, mas de convivência com nós é assim, a mesa. Tá? Então, ele está aqui. Quando ele cobre o seu rosto para não ver a face de Deus, ele faz isso aqui, ó. Ele olha para baixo. Certo. Ele vê, a ideia aqui de Pseudo Dionísio, ele vê os tronos e vai vendo toda a realidade. Lá embaixo, ele vê o Vilela. Pequenininho. Pequenininho, no meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E Deus não confunde a sua voz. Deus conhece o teu gemido do teu coração, sabe tudo de você. E ele olha pro Vilela, e o Vilela, que é a imagem de Deus vivo, ele não vê Deus face a face, mas quando ele olha pro Vilela, ele vê o reflexo da glória de Deus. Entendi. Como um espelho. Como um espelho. Isso faz com que o ser humano seja quem é. E por que ele cobre os pés também, o corpo? Ele cobre os pés no Oriente Antigo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o próprio Homero, quando conta para nós a saga a saga do nosso... A saga, por exemplo, daqueles que viveram a epopeia, né? E ele diz para nós que quando Ulisses voltava para casa, e aí tinha que fazer aquela prova da flecha, pra caramba, ninguém conseguia, né? Ulisses, ele chega disfarçado de mendigo. E a serva que o acolhe e vai lavar os pés dele, quando ele levanta a sua roupa, ele tem a cicatriz na sua perna, uma cicatriz que ela já conhecia. Porque antigamente era assim, você ia para uma casa, você andava de sandália nas ruas empoeiradas da Palestina, daquele tempo ali, você chegava numa casa, você não podia trazer o pó de outros lugares profanos que você tinha. Por exemplo, sobretudo para um judeu, você tinha que chegar, tirar sua sandália e alguém lavar seus pés. Lá fora. Quem que fazia isso era o escravo.
É por isso que Jesus ele vai dizer para Simão, quando ele está na casa de Simão, o leproso, lá em Betânia, e entra aquela mulher pecadora e começa a chorar, lavando com as suas lágrimas os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. Ou o escravo daquela casa, ou a esposa ou o esposo. Ah, é? É. Por quê? O pessoal não usava cueca, né, velho? O que tem? Uai, você imagina você sentado, alguém lavando seu pé, Entendi. vendo o badalo do teu sino. Entendi. Não é não? Então, as partes íntimas ali é só pra quem é escravo. Cara, e aqui que entra. Satanás não entende isso. O Deus lá em cima, que é o poder de todas as coisas, voltando de novo ao mistério da encarnação, agora na noite de Páscoa, na noite santa, na Santa Ceia, do nada Jesus levanta, pega uma toalha, se cinge, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Os caras ficam, que isso? Não vai lavar meu pé não. Pedrão já tá segurando aqui para não aparecer nada. Pelo amor de Deus, Senhor, nós tem que lavar o seu pé, não vai fazer isso. Aí Jesus brinca com o Pedro, Pedro, é o seguinte, velho, se você não deixar eu lavar o seu pé, então você não vai ter parte comigo. Aí ele fala, não, lava tudo então, me dá um banho, né? Aí Jesus brinca com ele, né, o cara, pé. Quem já tomou banho não precisa. Mas por que Jesus está lavando os pés? Em um texto um pouquinho mais à frente, Jesus ele vai dizer assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou para o Pai para preparar essa morada para você. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a realidade do casamento. Quando um homem casava com a sua esposa, levava ela para o quarto, os dois lavavam os pés uns do outro para começar a noite de núpcias. Então, Nosso Senhor está falando de casamento. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu vou voltar para te buscar, minha noiva. Mas eu já estou lavando seus pés para você entrar na glória, sem você precisar de trazer essa poeira do mundo. Ok. Então, o serafim, ele cobre os pés por quê? Porque o pé é intimidade. Na adoração, aqui sempre no final das contas, é sobre Cristo. Tudo, a realidade dos anjos converge a Jesus, que é cristocêntrica. No tudo, ele está cobrindo seus pés para dizer o seguinte, a minha adoração, a minha intimidade, o meu louvor, eu não vou mostrar para ninguém. Porque a verdadeira vida é a vida interior, é a vida do secreto, é a vida escondida. É por isso que Jesus ensina para nós que se você quer receber algo de Deus, se você quer intimidade com Deus, não fique igual os publicanos e fariseus que ficam gritando nas praças. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai te vendo escondido vai te recompensar. E aí entra o mistério total da adoração. Deus, ele é aquele que está escondido nas circunstâncias da vida, nas circunstâncias escondidas do teu coração, do teu choro, das tuas lágrimas. Às vezes você não consegue expressar isso para ninguém, nem para sua esposa, às vezes, da dor que você está passando, mas Deus conhece porque ele mora dentro de você. Então, o serafim é isso, ele está diante de Deus, mas ele não pode, entre aspas, contemplar o Senhor, mas ele olha você e vê essa glória. Os querubins, eles são os anjos que tem Deus no meio deles. Tá. Serafins têm Deus na presença, pois que queima, são abrasados por esse fogo. Os querubins, a primeira vez que a gente vê essa realidade dos querubins é no Éden, e depois, quando Deus pede para Moisés construir a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança você vai ter esses dois querubins, né, que... As asas estão se tocando? As asas se tocam, algumas vezes se acha tocam. pra gente essa imagem da Arca da Aliança, tem os dois querubins em cima, por favor. As asas da aliança, as asas elas se tocam, quase se tocam na verdade, e a Shekinah, a presença de Deus, desce no meio deles. Sim. Sob o propiciatório. Lembre que a palavra querubim significa propiciador ou abençoador. O propiciatório era a tampa que cobria a arca. É onde o sumo sacerdote jogava e aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa. Quando caía o sangue na tampa da arca, a Shekinah de Deus descia no meio dos querubins. Os querubins, eles têm essa realidade da adoração, de ter essa convivência de Deus que se manifesta no meio. Quer ver? Um exemplo? Lembra de Jesus quando ele está indo para Emaús? E ele está no meio